Olá, pessoal, tudo bem aí com vocês? Tudo certinho? Professora Andréa Araújo, de Geografia. Vamos trabalhar aí uma live de revisão, vamos conversar sobre alguns exercícios que vocês viram que faz referência ao conteúdo da página 33 até 43, pessoal. Lembra lá que é capítulo 17, Principais Espaços Agrários Mundiais. Nós selecionamos alguns exercícios para a gente conversar, tá? Como uma forma de revisão para vocês, que é muito importante. Então, pega aí, né, o seu material, pega o lápis para nós fazermos as anotações. Vamos lá, então, vem comigo. Olha só, lá na página 42, pessoal, tem esse quadro aqui, tá? Ele está pedindo para você preencher o quadro, né, de uma forma objetiva, uma forma mais direta, e ele coloca o seguinte, ele coloca 4 áreas distintas. Estados Unidos, União Europeia. O mundo periférico ele divide em agronegócio e o mundo periférico da agricultura camponesa. Aí ele quer saber o tamanho das fazendas, das propriedades rurais, o destino, para onde que é enviada essa produção. Ele quer saber se a produção é alta, se tem alta tecnologia, e ele também quer saber se tem bastante presença de mão de obra, tá? Então vocês podem ver que são 4 áreas bem diferentes, né? Desenvolvidos, os 2 primeiros aqui desenvolvidos, né? Aí já tem só o agronegócio aqui feito em um país periférico, não desenvolvido, e a agricultura camponesa. Então, pessoal, em relação ao tamanho das fazendas, das propriedades rurais, Estados Unidos são médias e grandes. União Europeia são pequenas, ok? Mas lembra que nós já vimos isso. São propriedades rurais pequenas, porém com uma alta produtividade. Tá? Lembra da política agrícola comum que eles têm lá, que eles visam bastante subsídios, mecanização, tá? Então, essa pequena propriedade aqui, ela produz bastante. No mundo periférico do agronegócio, tamanho das fazendas médias e grandes. No mundo da agricultura periférico, da agricultura camponesa, são áreas pequenas. Em relação, pessoal, ao destino priorizado para comercialização, os Estados Unidos eles visam o mercado interno e externo. A União Europeia já é diferente. Ela não visa o mercado externo, ela vai visar o mercado interno, tá? Então eles vão suprir as suas necessidades, não tendo aí um excedente para vender. Então eles vão ter como foco o seu mercado interno. O mundo periférico do agronegócio, o mercado internacional, é claro, né, são as exportações, e da agricultura camponesa, o abastecimento local, tá? O mercado interno. Quanto à produtividade e aplicação de tecnologia, Estados Unidos, em relação à produtividade, uma alta produtividade, né? Aplicação de tecnologia, sim, né? Muita tecnologia. Aqui nós até colocamos como exemplo o uso de sementes geneticamente modificadas. Na União Europeia também, produtividade alta. Agora, o uso de sementes geneticamente modificadas, eles não aceitam muito, não, tá? Na verdade, são regras bem rígidas quanto ao uso de sementes geneticamente modificadas, bem diferentes em relação aí aos Estados Unidos. O mundo periférico do agronegócio também, produtividade alta, e eles também usam intensamente sementes geneticamente modificadas. E na agricultura camponesa já é limitada essa produção, pouco maquinário, né, e eles priorizam não sementes geneticamente modificadas, mas sim as sementes crioulas, que são as sementes nativas. Presença de mão de obra, tem, não tem? Como que fica isso? Nos Estados Unidos, a presença de mão de obra é baixa, tá? Por quê? Porque tem uma alta mecanização. Lembra que vai ter uma substituição aqui, né, da força de trabalho pela máquina. Na União Europeia, ela é mais familiar, eles não têm essa necessidade de contratação de mão de obra de fora e também com uso intenso de mecanização. No mundo periférico do agronegócio, aqui a presença de mão de obra é baixa, porque eles também usam aí a mecanização, né, os maquinários. Às vezes pode acontecer a necessidade da contratação do boia fria. Lembra que o boia fria é aquele diarista do campo, né? Geralmente no corte da cana, eles são bem conhecidos aqui no Brasil. E no mundo periférico da agricultura camponesa, a presença de mão de obra é elevada, né? Porque eles não usam aí, tem baixa mecanização,
tá? Então é mais familiar. Beleza, pessoal? Preenche esse quadro aí que é bem importante, viu? Na hora de estudo, foi selecionado aí duas questões para vocês, duas questões discursivas. A questão número 1 e a questão número 4. A questão número 1. Aponte duas consequências negativas relacionadas à prática prolongada do sistema de plantation em países periféricos. Então, vamos lá. Eu escolhi essas duas aqui, ó. Monocultura de exportação, ou seja, visa só o mercado de exportação, não visa o mercado interno. E a crescente mecanização, né, que vai fazer o quê? A diminuição da oferta de trabalho, a substituição do homem pelo maquinário. Então, não vai gerar trabalho para essa mão de obra aí, porque é tudo mecanizado. Você também poderia ir um pouquinho além, colocar que se o solo não tiver um bom monitoramento, ele também entra em desgaste, né, esgotamento, até porque geralmente essa plantation, geralmente não, ela é monocultura, tá? Então vai haver um desgaste mais aí dos minerais que compõem o solo, tá? Você pode colocar essa consequência negativa também. A número 4, cite e exemplifique dois problemas ambientais associados às práticas agrícolas. Inclusive, eu coloquei até mais de dois aqui. Eu coloquei desmatamento, queimadas, a erosão, salinização, poluição, tá? São os problemas mais citados aí, né, das práticas agrícolas. Ok, pessoal? Também anota aí questãozinha discursiva bem interessante e importante, né, para revisar aí os conteúdos estudados. Vamos para mais uma questão. A questão número 6, Enem, pessoal, olha só. Tá? Vai falar aqui do Mar de Aral, tá? Eu vou ler o texto aí para a gente discutir um pouquinho sobre a questão. Os dois principais rios que alimentavam o Mar de Aral, Armudária e Cidária, mantiveram o nível e volume do mar por muitos séculos. Entretanto, o projeto de estabelecer e expandir a produção de algodão irrigado aumentou a dependência de várias repúblicas da Ásia Central da irrigação e monocultura. O aumento da demanda resultou no desvio crescente de água para a irrigação, acarretando redução drástica do volume de tributários do Mar de Aral. Foi criado na Ásia Central um novo deserto, com mais de 5 milhões de hectares, como resultado da redução em volume. Aí vamos para a pergunta. A intensa interferência humana na região descrita provocou o surgimento de uma área desértica em decorrência da letra A, erosão, B, salinização, C, laterização, D, compactação e sedimentação. Pessoal, nesse caso aqui, tá? A resposta correta é a letra B, salinização. Na verdade, pessoal, o Mar de Aral, né, um lago salgado ele é. Eu coloquei até algumas imagens aqui para vocês. Onde fica, professor, o Mar de Aral? Aqui, pessoal, ó, nessa região, tá? Essa foto aqui, eu fico sempre impressionada quando eu vejo, é uma foto do Mar de Aral em 1989, essa primeira aqui, e essa daqui em 2014. Então, de 1989 para 2014, vocês viram o quanto secou. Eu posso classificar isso aqui como uma catástrofe ambiental, tá? Provocada pelo homem, uma ação antrópica, tá? Vocês viram aqui que eles desviaram os principais rios que alimentavam o Mar de Aral. Então ele secou, tá? E aumentou o quê? A salinidade. Ou seja, diminuiu a água, aumentou o sal, tá? E virou essas regiões aqui, ó, totalmente seca. Bem conversado, né? Bem citado o Mar de Aral, muito bem lembrado aqui na questão do Enem, né? Dessa grande catástrofe ambiental que aconteceu, tá? Então aumentou a salinização. Essa região aqui, pessoal, ó, Mar de Aral, tá certo? Questão muito interessante aí, até interessante vocês fazerem uma leitura, né, mais significativa sobre o Mar de Aral. Vocês vão ver que praticamente em 30 anos o Mar de Aral deixou de existir, tá?
esse projeto de irrigação, né, plantar o algodão irrigado nessa região ali, já vinha desde a da época da União Soviética, tá? As ex-repúblicas da União Soviética. Vale a pena essa leitura aqui sobre o Mar de Aral. Vamos para mais uma questão, pessoal. A questão número 7, também ela tem um pequeno texto, tá? Diz assim o pequeno texto: definido como um processo de degradação ambiental causado pelo manejo inadequado dos recursos naturais nos espaços áridos, semiáridos e subúmidos secos, que compromete os sistemas produtivos das áreas suscetíveis, os serviços ambientais e a conservação da biodiversidade. Esse processo pode ser causado pelo homem ou pela própria natureza e agravado pelas questões climáticas. Ele quer saber qual é esse fenômeno aí, o que acontece. Então, é lixiviação, é desertificação, a C, vossorocamento, D, inversão térmica, E, compactação do solo. O que é o que o texto ali demonstra? O texto está falando sobre desertificação, pessoal. Tá? Problema muito sério em várias áreas do planeta, inclusive aqui no Brasil. Eu até aproveitei para colocar um mapa aqui para vocês, né? O avanço da desertificação no Brasil. Nós temos duas áreas aqui, ó, tá? A região do Nordeste, do sertão do Nordeste, lá onde tem aí a vegetação de caatinga, aumentando bastante essa área. Aqui vocês podem até ver nas áreas mais escuras o quanto é um grau de ser grave demais nessa aridez, nessa região. Então, vai de muito grave, grave, moderado, ou com núcleos de desertificação. Então, isso aqui também vai aumentando, até porque, né, ultimamente, um problema ambiental sério lá é o corte da vegetação, da caatinga, né, para a fabricação do carvão para lenha, para forno, né? Eles estão cortando e aumentando. Então, um processo de aumento aí dessa desertificação. E a outra área aqui, pessoal, ó, é do Rio Grande do Sul, né? Temos uma área bem significativa de aumento aqui, ó, de desertificação. Tá vendo? O pessoal chama bastante atenção para essa área aqui do Rio Grande do Sul, né? Ocasionada a princípio pelo pisoteio do gado, né? Uma área que cria muito gado, e eles perceberam aí a aridez do solo aumentando essas áreas desérticas, tá bom? Mais uma questãozinha também interessante, façam as anotações aí, na próxima aula a gente conversa mais um pouquinho sobre outros exercícios, tá bom, pessoal? Muito obrigada, levo um abraço meu e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!